Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 15 de janeiro do ano de 2024. 15 de janeiro do ano de 2024. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página, na página do pastor Juan Teixeira. Esperamos que esta mensagem seja de grande bênção para você. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido a Deus, que Deus venha abençoar a sua vida, que este começo de semana seja um começo de semana diferenciado para você, debaixo da cobertura de Deus, da proteção de Deus, e que as bênçãos de Deus venham manifestar-se de uma maneira sobrenatural sobre as suas vidas, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua geração. A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos começando com a palavra de Deus, o nosso dia. No capítulo número 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar que Jesus está falando com fariseus, está falando com escribas, está falando com os publicanos, está falando com os religiosos da época. E neste diálogo que está tendo Jesus com ele, Jesus começa a falar em parábolas. Fala a primeira parábola, a parábola sobre a ovelha perdida, logo vai falar também sobre a moeda perdida e logo vai falar sobre o filho pródigo, que é a parábola que nós queremos comentar nesta manhã de segunda-feira, 15 de janeiro. Nesta história bíblica que nós encontramos aqui, nós vamos encontrar 3 experiências que este jovem vai ter com, poderíamos dizer assim, com a vida. Era um jovem que estava tranquilamente na sua casa, na sua fazenda, junto com seu pai, junto com seu irmão, junto com os empregados do seu pai. A palavra de Deus não nos explica, ou a parábola não nos explica por que ele vem tomar esta decisão, mas sim que podemos entender é que uma certa rebelião existia no coração desse jovem. Pois a palavra de Deus começa dizendo, e ele disse, isto é, Jesus, que vai começar a relatar esta parábola. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens, que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou a seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada, absolutamente nada. Este é o começo desta parábola. Este jovem, num momento de rebeldia, ou influenciado talvez por outros, pois estamos vivendo tempos onde temos uma sociedade que é muito influenciada. Cuidado com as influências externas. Hoje mais que nunca tem se tornado bastante difícil, mas não impossível de ser pai. Os filhos, através
das novas leis que têm se transformado num grande transtorno para as famílias, muitas vezes se rebelam contra os pais, se levantam contra os pais. Eles querem terem a razão, eles querem saberem tudo, eles querem fazerem aquilo que bem está no seu pensamento ou no seu coração, ignorando muitas vezes o perigo que o mundo oferece longe da casa do Pai. Esta mensagem também vai para aqueles que um dia estiveram na casa do Pai, que estiveram na casa do Senhor e um dia então se afastaram do Senhor por diferentes motivos, que poderíamos especular aqui quais seriam os motivos por que se afastaram da casa do Senhor ou da casa do Pai. Mas nenhum desses motivos vai trazer alguma justificação logo o dia que tenham que estarem presentes diante de Deus. Este jovem decide então ir embora da casa do pai, mas ele quer levar aquilo que por direito pertencia. O filho primogênito, a ele lhe corresponderia uma porção dobrada da herança do pai. Este filho, ele não está pedindo nada além daquilo que lhe corresponde como herança. Ele está pedindo para o pai que lhe dê aquilo que corresponde para ele. Agora, imagine a tristeza, a angústia desse pai, quando o filho decide então pegar esse dinheiro e ir-se da sua casa. Começar uma nova vida, longe da casa do Pai. Filhos insatisfeitos encontramos por todos lados, porque nós estamos vivendo num mundo onde está sendo dominado por um espírito de consumismo. Então, nossos jovens de hoje, eles querem terem o melhor tênis. Eles querem fazerem aquilo que seus outros colegas de colégio ou amigos do bairro fazem. Querem ter aquilo que os outros têm, ignorando muitas vezes o custo, o sacrifício que os pais fazem para dar-lhes uma educação digna, um alimento digno, um lugar digno de onde viver. Mas pareceria ser que o mundo está empurrando aos nossos jovens a que eles venham terem uma vida, vamos dizer, entre aspas, uma vida livre, onde eles possam fazerem aquilo que eles desejam fazerem, que eles podem alcançarem os seus objetivos sem estar debaixo da tutela dos seus pais. Isto é muito triste o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Claro está que os filhos vão chegarem a uma determinada idade em que eles vão terem que saírem do lar. Eles vão formarem a sua própria família, pois este é o projeto de Deus. O Salmo 127, ele nos explica muito bem isto, dizendo que os filhos são como flechas, e o pai vem ser o arqueiro. Então o pai vai lançar essas flechas num rumo certo, numa direção certa, com o objetivo certo, através da educação que eles vão receberem no lar. Muitas vezes as pessoas confundem a educação com aprendizado. No colégio, nas faculdades, nossos filhos vão para terem um aprendizado, para aprenderem algo, para aprenderem uma profissão, para se formarem em alguma coisa. Agora, a educação, ela deve sair de dentro do lar. É ali no lar onde eles vão terem a educação. E no lar cristão, como será essa educação? Estão vivendo verdadeiramente os princípios de Deus? Estão criando filhos debaixo do temor de Deus? Estão ensinando corretamente os seus filhos? Estão permitindo que o Espírito Santo de Deus venha
trabalhar no coração de cada um dos seus filhos ou estão tentando empurrar algumas coisas a goela abaixo deles? Nada é feito pela força, tudo é através da presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, e é o Espírito Santo que vai dando o entendimento, que vai dando o discernimento para os nossos filhos, para que logo eles possam serem homens e mulheres de bem. Este filho se rebelou contra o seu pai. Influências externas, claro que podemos imaginar de que existir. E ele decidiu sair. Ele pegou o seu dinheiro. Agora, o que fazer? O que fazer? Ele pegou o dinheiro que lhe correspondia. E um jovem com dinheiro, imediatamente, entre aspas, vai ter muitos amigos. Muitos amigos vão se aproximarem dele, para tirarem proveito, para estarem ali ao seu lado, para poder satisfazer os seus próprios prazeres. Mulheres também devem terem se aproximado deste jovem, pois um jovem que tinha dinheiro, supostamente um jovem rico. Só que a falta de experiência deste jovem que tinha saído da casa do pai sem ter experiência alguma, talvez, isto é uma suposição minha, o pai superprotegia os seus filhos. Nós vamos ver isto lá com o filho mais velho, que ele vai dizer lá depois da história bíblica, que ele sempre esteve na casa do pai, que ele sempre fez a vontade do pai. Por um lado, esta rebeldia, ela é ruim. Agora, por outro lado, uma rebeldia jovem também, ela pode ser boa. Quando o jovem quer romper, quando ele quer abrir o seu próprio caminho, quando ele quer conquistar por si só, mas nunca longe do Pai, principalmente do Pai Celestial. Todo jovem pode ser um empreendedor? Pode começar a sua empresa? Pode começar um novo trabalho? Pode. Todo jovem pode começar uma nova família? Pode, pois este é o projeto de Deus. Chegado o tempo determinado, ele vai sair da casa do Pai, em paz, com o Pai, com Deus, e vai formar o seu próprio lar. Então ele vai passar a viver agora a sua própria vida com a sua esposa. Junto à sua esposa vão formar então uma nova família. Mas ele vai esquecer do pai? Não pode esquecer do pai, porque o pai sempre vai ser pai até os últimos dias da sua vida. E o pai sempre vai ter uma certa autoridade espiritual sobre os seus filhos. Melhor ainda, o pai deve ser mais que uma autoridade, espiritual sobre o seu filho, senão que deve ser também uma cobertura espiritual para os seus filhos. Ele vai orar, ele vai interceder a Deus, ele não vai discutir com seus filhos por questões banais. Ele vai apresentar em oração aquilo que está acontecendo com seu filho, com a sua filha, com a sua família em definitiva. Pois agora tem um integrante novo dentro da família. Agora este jovem, ele queria sair, mas sair em rebeldia. O que aconteceu? Nós acabamos de ler que ele foi para uma terra bastante longe, distante, e ali vai dizer a palavra de Deus que ele desperdiçou os seus bens com uma vida de sorteio. Sempre lembro que o apóstolo Paulo nos recorda e nos alerta sobre as astutas ciladas do diabo. Em Efésios, capítulo 6, verso número 11. Ele nos alerta sobre astutas ciladas do diabo.
E o diabo vai apresentar ciladas para a família, para o pai, para a mãe, para os filhos, para os netos. Quando esta família ela está dentro do propósito de Deus, quando esta família está servindo a Deus, em cada esquina existe uma cilada do diabo esperando que alguém venha cair. E a rebelião é um pecado que é comparado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso como um pecado de feitiçaria. A rebelião é comparada como um pecado de feitiçaria. E se nós vamos lá no final do livro de Apocalipse, nós vamos ter uma lista ali daquelas pessoas que não entrarão no reino dos céus. E entre esta lista está a idolatria, está a fornicação, está a mentira, porém também está a feitiçaria. Então aquele que é rebelde é comparado como o pecado de feitiçaria. Então é impossível que alguém que se rebela contra Deus venha então poder prosperar na sua vida. Até o diabo pode dar alguma coisa, mas logo ele vai querer cobrar. Logo ele vai querer cobrar. Tem uma história de uma mansão onde o diabo entregou riquezas para um homem que fez um pacto com ele. Vou simplificar esta história. E é conhecida esta parábola, este ensinamento, este pensamento como o prego do diabo. E no meio daquela mansão, na sala, o diabo colocou um prego e disse: não é para mexer neste prego, nunca jamais na tua vida. Aquela mansão muito bonita, quadros caríssimos ali, mas no meio da mansão estava aquele prego que ninguém sabia qual era o real significado, a não ser o dono da mansão. Um dia, onde estava dando-se uma grande festa naquela mansão, onde o dono estava feliz com toda a sua família, com todos os seus convidados, se apresentou o diabo e ali pendurou um animal totalmente podre e fedorento. Ante as reclamações do dono da mansão, o diabo disse para ele: a mansão é tua, porém o prego é meu e eu penduro o que eu quero ou desejo. Cuidado com as astutas ciladas do diabo. Cuidado com as propostas. Cuidado com as intenções daqueles que se aproximam de você quando você está tendo dinheiro e mais ainda que não tem experiência alguma na vida. Então o que aconteceu? E havendo ele gastado tudo, com que ele gastou tudo? Em alimentos, em roupas, seus amigos, com aquelas pessoas que se aproximaram dele, aquelas pessoas que caminhavam junto com ele, aqueles que diziam serem os seus amigos, estavam ali juntamente com ele. E houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidades. Agora, um jovem rico que morava numa mansão, um jovem rico que tinha tudo aquilo que ele desejava, onde tinha empregados que o serviam, onde ele sentava à mesa e vinham servir-lhe dos melhores alimentos que existia na casa do pai. Agora está passando necessidade, agora ele está sofrendo, agora ele está sentindo fome, agora as suas belas vestes estão todas sujas, agora as suas belas vestes estão todas rasgadas, agora seus belos sapatos já estão furados e cheios de barro. Agora que fazer? Agora está com fome. Será que é até aí no mais que o diabo vai levar? Não. O diabo ainda vai querer humilhar mais,
aquele que foi incentivado, aquele que foi influenciado para apartar-se de Deus, aquele que foi influenciado a rebelar-se contra a sua congregação, contra o seu pastor, ou contra a sua casa, contra seu pai, contra sua mãe, contra a sua família, pois essa é a tarefa do diabo, e ele é mais fiel que muitos crentes que tem por aí naquilo que ele deve fazer, pois ele veio para matar, roubar e destruir. E é essa a intenção dele. Se devemos de orar e declamar pelos nossos jovens deste século 21, deste tempo no qual nós estamos vivendo, tempos que são os últimos tempos, tempos finais da graça de Deus. Deus nos deu o privilégio, Deus nos deu a honra da nossa geração estar vivendo este tempo. Mas, além do privilégio e da honra de estar vivendo este tempo, pesa também sobre nossos ombros a grande responsabilidade de levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, a toda nação, a todo povo, a toda língua, a toda classe social, a toda raça, levar a palavra de Deus, porque o fim cada vez está mais próximos, o fim da graça de Deus, pois aqueles que creem no Senhor, aqueles que já partiram do Senhor, ressuscitarão primeiro, e logo nós que vivemos seremos arrebatados juntamente com eles, para poder estar assim para sempre com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, aonde foi parar no versículo 16 este menino? Versículo 15 e 16. Diz que ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos, para alimentar os porcos. Que desonra! Que desonra para um filho de Deus! Aonde ele veio chegar? A situação na qual ele está passando agora. Agora, ele vem parar dentro, literalmente, de um chiqueiro de porco. No meio do barro, no meio dos insetos, no meio das moscas barejentas, que tanto nojo muitas vezes temos e nós desesperamos quando aparece uma dentro de casa, não é verdade? Pois este jovem agora, ele tinha perdido tudo aquilo que ele tinha. Agora ele estava rodeado de porcos e moscas barejentas. E a minha pergunta nesta manhã é isso que Deus deseja para a sua vida? É isso que Deus deseja para a minha vida? Você está sentindo-se inconformado dentro da sua congregação? Está um espírito de rebelião entrando no seu coração? Talvez você está atuando como uma criança mimada. Se Deus não me der isto, eu não vou mais na igreja. Se Deus não me der aquilo, eu não vou congregar mais. Ainda estamos no primeiro mês do ano de 2024. 15 dias se passaram deste novo ano. Como você está encarando este ano? Você tem tomado decisões corretas na sua vida para poder, então, reconciliar-se com Deus? Você tem tomado decisões corretas para caminhar segundo a santa, perfeita vontade de Deus? Está você fazendo a vontade de Deus? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Tem pessoas que estão influenciando você a afastar-se do Senhor? Já muito em breve teremos a festa da carne. Vem o carnaval. E aqui nesta nação, assim como também em algumas cidades do Uruguai, isto é muito forte.
onde somente os verdadeiros filhos de Deus poderão resistir à tentação de estar ali cultuando ao próprio Satanás. Cuidado com os convites, cuidado com os influenciadores, cuidado, em definitiva, com a rebelião. Termina aqui a história deste jovem pródigo? Não. No dia de amanhã nós continuaremos. Nós falamos que esta história bíblica nos apresenta 3 experiências deste jovem pródigo, deste filho pródigo. A primeira experiência que ele pôde experimentar em carne própria foi a desobediência. A desobediência não te leva por bom caminho. Lembrando que a desobediência fez com que um rei perdesse a sua coroa. Estou falando do rei Saul. Ele perdeu a sua coroa por desobedecer a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, ele foi rejeitado por Deus. Que perigo, que tristeza é ser rejeitado por Deus. Que possamos viver o verdadeiro Evangelho de uma maneira simples, de uma maneira pura. Procuremos onde congregar, onde se pregue a verdade, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai eterno e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu estou orando, Senhor amado, por cada uma daquelas pessoas, ó Pai, que vão assistirem esta transmissão mais tarde, meu Deus. Senhor, que Tu venhas ministrar sobre seus corações, que Tu venhas operar de uma maneira sobrenatural na vida deles e que Tu venhas glorificar-te, ó Deus. Senhor, ensina-nos, através do Teu Santo Espírito, a ser filhos mais obedientes, meu Deus. Senhor, repreende todo espírito de rebeldia que possa existir no coração do homem, meu Pai. Senhor, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Que tenhamos uma semana extremadamente abençoada, onde Tu venhas guardar ao trabalhador, a dona de casa, seus filhos, aos estudantes, que possam estar, ó Deus, debaixo da Tua cobertura, debaixo da Tua poderosa mão. Em nome de Jesus, declaramos semana abençoada para aqueles que estão debaixo da cobertura do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre você, desde agora e para sempre. Amém.